Aleluia, boa noite. Todas as vezes que nós fazemos a ceia, nós temos que trazer à memória exatamente o significado da ceia. Porque nós ouvimos muitas coisas a respeito da ceia. Mas vamos começar lendo. Vamos pegar 1 Coríntios, por favor. Eu quero que você saia daqui nessa noite sabendo que a mesa é do Senhor. E todos nós somos convidados do Senhor. Quando você conhece a verdade ela é libertadora. A verdade ela tem uma função, libertar do engano. Então, quando você olha para Jesus, ele não é só uma história. Você tem que entender o real fundamento do motivo para o qual ele veio à Terra. Jesus não veio trazer uma religião para você e para mim. Jesus não veio construir fortunas aqui no mundo. Jesus veio abrir um caminho de volta para casa, para que você e eu pudéssemos nos tornar filhos do Deus Altíssimo por escolha. Eu não escolhi nascer na família de Adão. Acho que ninguém aqui escolheu. Nós chegamos na família de Adão, porque os nossos pais escolheram. Eu não escolhi ser família Andrade, os meus pais escolheram. Eu amo ser família Andrade. Só que um dia eu saí dessa família e entrei para a família de Deus, onde cada um de nós precisamos estar e permanecer. Então não é de uma religião que o homem precisa, ou que o mundo precisa. Eles precisam nascer de novo. Cada ser humano que nasce no planeta Terra nasce na família de Adão. Precisa nascer de novo na família de Deus. Isso é uma escolha. Eu escolhi um dia e você também escolheu. E cada um de nós precisamos escolher ser da família de Deus. E nós temos que entender que Deus não é contra nós. Deus é por nós. Deus não machuca pessoas. Tudo que você vê de horrível acontecendo no mundo não é culpa de Deus. O Adão escolheu. A escolha de Adão fez com que a morte começasse a operar no planeta Terra. Então todas as enfermidades, todas, vieram não de Deus, vieram da condição da morte, pela queda de Adão. Então, quando você entende também o poder da ceia, quando eu digo poder, a revelação que ela traz para você, no sentido de que você não precisa perecer como o mundo está perecendo. Porque você olha o que Jesus fez, o sacrifício dele. Você traz à memória o que ele fez, para você ser vencedor. E é tão interessante que nós queremos fazer coisas para Deus, só que Deus não quer que você faça coisas para Ele. Ele quer fazer por meio de você. É bem diferente. A religião te empurra para fazer obras. Só que em família, na família de Deus, aonde nós estamos, onde fomos colocados, porque cremos em Cristo, amamos a Jesus, não é assim. Nós descansamos no trabalho dele, no trabalho de Jesus. E aqui, quando Paulo começa a dar algumas instruções em relação à ceia, ele fala algo maravilhoso que eu quero que você guarde e risque na sua Bíblia. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 28. Ele começa a dizer o significado, a lembrança que temos que trazer em relação à ceia. Um dia Jesus foi entregue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi morto para que eu e você pudéssemos andar hoje supridos,
curados, libertos, salvos. E é tão simples você sair de qualquer situação constrangedora ou difícil, ou de desafio, ou de medo, ou de tormento, se você entender que você tem que ser como Maria aos pés de Cristo. Passar tempo conhecendo o coração de Deus para você, o coração do Pai para você. Você precisa entrar naquele lugar secreto e naquele lugar secreto começar a adorar a Deus. Eu vou ler isso daqui, mas eu quero terminar a reunião nessa noite falando a respeito do rei Josafá. É um rei, a história de um rei de Judá, que eu sempre trago à memória. Porque ali tem uma riqueza de detalhes de como que você pode vencer qualquer situação de perigo, qualquer pressão de Satanás. Porque você tem que saber que a sua luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é no mundo espiritual. Pessoas não são nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? É aquele que está por trás, a mente diabólica de Satanás. Você nunca deve esquecer que você está morando hoje em um planeta que está morto, que jaz no maligno, onde a morte opera. Então você é um morador temporário da Terra. Você é forasteiro aqui, você nasceu de novo. Você entendeu e saiu da família de Adão e entrou na família de Deus. Você atravessou a porta, que é Cristo. Você passou pelo caminho, que é Cristo. Você entendeu que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que compreender que a sua vida nessa terra é muito rápida. Então nós estamos aqui, existe um objetivo, um plano de Deus para você. Deus não escolheu que você viesse à terra, mas Ele sabia. Quem escolheu? Seus pais escolheram. Deus não escolheu que eu nascesse em Getulina, eu gosto de Getulina, ela será avivada. Mas não foi Deus que escolheu que eu nascesse em Getulina. Os meus pais moravam em Getulina. Nasci em Getulina. Nasci no Brasil. Meus pais são brasileiros. Não foi Deus que escolheu que você nascesse de pais que são totalmente desajustados, que moram na rua ou que moram em qualquer outro lugar. Mas Deus buscou você e a mim. Quando nós fomos gerados no ventre das nossas mães, Ele buscou você ali. E Ele colocou um plano perfeito para você e para mim. E quando você entende isso, quando você começa a compreender que na família de Adão tem maldições, na família de Deus tem bênçãos. Na família de Adão existem muitas injustiças sociais, tudo que você possa imaginar. Eu estava hoje vendo uma reportagem sobre a escravidão nos Estados Unidos em 1800 e pouco. E você olha as injustiças que aconteciam. Isso não era do coração de Deus. Então, na família de Adão tem muita injustiça. Mas na família de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. Você tem que começar a compreender que você saiu da morte para a vida. E hoje, o que nós trazemos à memória? A ceia do Senhor é para você trazer à memória o que foi que Jesus fez por você. Para você não perecer junto com o mundo. Para você começar a checar o seu coração nessa noite. Lembrando, Jesus fez por mim. Eu não tenho que morrer disso. Eu não tenho que padecer isso. O que eu faço? Eu vou adorar a Ele. Porque Jesus veio. Simples assim. E você vai descobrir que Ele vai começar a agir. Como Ele agiu na vida do rei Josafá. Quando 3 reis vieram contra ele. E o rei Josafá teve medo, mas ele não correu de Deus, ele correu para Deus. Aí está a diferença. Não importa o que você está enfrentando, Deus não é contra você, Ele é por você.
Ele espera que você corra para Ele. Ele é o nosso consolo. Ele é a nossa força. Ele é a fonte da nossa riqueza, da nossa provisão. Então não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. Só a Ele a honra, só a Ele a glória. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Por que Ele não divide? Porque não dá, não pode. Simplesmente é incomparável. E Ele te ama. Ele tem o melhor para você. Ele quer que você passe tempo com Ele para você compreender que na família dEle, você sim é a mulher sábia que edifica o lar. Você é aquela mulher que tem veste de força e dignidade, que não tem medo do amanhã, porque você conhece a Ele, porque você confia nele. Ele quer que você descubra que você, filho dele, é um homem de mãos santas, que tem um cabeça que é Cristo, e nada é pesado para você, porque o Senhor é com você. Então você pode sim vencer qualquer situação, submetendo a sua carne, as suas emoções à verdade do Evangelho. Então o Evangelho é uma vida de prática. Como que você pratica o Evangelho no dia a dia, no seu dia a dia, na rotina do seu dia? Porque o Evangelho de Cristo veio para transformar e mudar. Você tem que aplicar o Evangelho no seu dia a dia, em cada situação que você enfrenta. Quando você é perseguido, o que a Bíblia te orienta? Ore por quem te persegue. Alguém está te caluniando? Não pague com calúnia. Abençoe essa vida, ore por ele, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Entenda que existe uma vida dentro de você e de mim, você que nasceu de novo. Então, olha só, 1 Coríntios 11, 28. Olha que Paulo disse para eles naquela noite, naquele dia, não sei o horário, no momento da ceia. E é a mesma coisa que você tem que compreender que Deus está falando para você e para mim. A mesa é dele, a ceia é dele. Nós todos somos convidados dele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem se examina? Você mesmo. Mas examinar o quê? Se eu estou em pecado, se eu bebi, se eu fumei, se eu sou casado, não sou casado, se eu fiz errado, não fiz errado. Que tipo de exame ele quer que você faça? Vamos continuar lendo. Vou repetir, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele está dizendo, olha, se você participa da ceia, trazendo à memória o que Jesus, o meu filho, fez, e você não discerne que você não precisa continuar doente, continuar fracassado, você não precisa continuar na miséria, você não precisa continuar na contenda, você não precisa disso. Por quê? Porque Ele já fez tudo para você. Você pode se levantar e não ser julgado como o mundo está sendo julgado, porque você tem alguém que morreu a sua morte, que deu vitória para você. Então, quando você entende isso, você se levanta e você vai refletindo. Ele venceu por mim, de graça. Ele me abençoou. Ele me prosperou. Ele é a minha força, Ele é a minha coragem. Ele é a minha saída. Ele é a minha cura, Ele é a minha resposta. Eu posso sim, a mulher sábia que edifica o lar. Eu posso amar sim o meu marido com o amor que a Bíblia diz, porque o amor do meu Pai foi derramado em mim. É de fora, entrou em mim. Eu não preciso pagar o mal com o mal, porque eu tenho a verdadeira vida agindo em mim. Eu não preciso andar no fracasso, porque eu tenho alguém que me faz vencedor. Eu tenho um caminho santo diante de mim. E o que eu faço para entrar nesse lugar? É como Jesus falou, entra naquele lugar, quieto, em secreto, com o teu Pai Celestial, naquela intimidade, e começa a dizer para Ele, Pai, Tu és santo,
Eu tenho muita gratidão porque o Cordeiro foi morto por mim. O sangue dele me lavou. Eu amo a Jesus. Ele é meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu digo nessa noite, Pai, Tu és um Deus santo e para mim é honra chamá-lo de Pai. Você começa a adorar o seu Pai Celestial. Enquanto você está fazendo isso, você vai ver lá comigo daqui a pouco como fez o rei Josafá. Imediatamente as cadeias começam a ser quebradas. Você começa a ter o verdadeiro entendimento de que você não está mais no Monte Sinai, aonde a lei foi dada. Você está no Monte Sião, da graça, é tudo de graça. Quando nós estávamos sem Deus no mundo, nós podíamos ter uma religião. Eu tinha uma religião, mas eu não era nascida de novo. Nunca alguém chegou para mim e perguntou, você nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Perguntavam para mim, qual religião você é? Isso perguntavam para mim. Mas nunca ninguém perguntou para mim, você nasceu de novo? E quando alguém falou que eu não conhecia Deus, eu achei muito arrogância de uma pessoa chegar para você e falar, você não conhece Deus. Mas ela estava certa, eu não conhecia. Eu conhecia uma estrutura religiosa. E graças a Deus, porque ela me amou ao ponto de orar por mim e me dar uma Bíblia. Ela se compadeceu da minha ignorância. Eu andava morta e não sabia. E alguém me amou de verdade. Alguém amou você de verdade. E fez você entender que você estava morto e não sabia. E quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, a vida dele entra em você. Você tem o mesmo espírito que ele tinha. Ele tem o espírito dele, você tem o seu, mas é o mesmo, a mesma espécie somos agora. Temos um outro DNA. Temos um outro pai, mudamos a herança. Comece a entender isso, você mudou de herança. Nós saímos da herança do nosso pai Adão, que era só maldição, e entramos para o novo Pai Celestial. Por meio de Jesus, uma nova herança. Hoje eu não tenho que andar como o mundo anda, perdido, sobrecarregado, doente, na miséria. Eu tenho um Pai e eu posso adorar a Ele, dizer, Pai, eu te amo, o Senhor é tudo para mim. E quando você fica lá 5, 10, 15, 20 minutos, uma hora, dizendo, Pai, Tu és um Pai santo, maravilhoso, que me ama, que me amou primeiro, que tem tudo sob controle. Eu posso perdoar porque eu fui perdoada, eu posso abençoar porque eu fui abençoada, eu sou abençoada. As coisas começam a mudar dentro de você. E você vai descobrir que tudo começa a se mover dentro de você e você começa a enxergar tudo como Deus enxerga. E a força dele começa a operar dentro de você. E as coisas começam a mudar e você começa a ler a palavra de Deus, você começa a conhecer a Bíblia. Porque como que você vai saber como Deus pensa se você não lê a Bíblia? Me fala. Você pode ter uma ideia, mas será que Deus pensa como você pensa? A Bíblia diz que Ele não pensa como nós pensamos. O pensamento dele é mais alto. Mas, hoje, nós temos a mente de Cristo. Significa que eu posso aprender tudo com o Espírito Santo, porque eu tenho uma mente espiritual igual à mente de Cristo. E é essa mente espiritual que me faz ter todo um conhecimento de quem eu me tornei em Jesus. Então hoje é uma noite para você trazer à memória que Jesus venceu por você. Que Ele venceu por você, que Ele te ama. Que você não tem que continuar andando um calvário. Você pode mudar a rota. Começa a pensar diferente. Oh, aleluia! Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando ele fala esses que dormem, que já partiram para a eternidade.
Por quê? Porque não discerniram. Eles poderiam terem vencido, mas estão na glória, aleluia, chegamos no céu. Só existe céu e inferno, é melhor você chegar no céu do que você chegar no inferno, porque não tem saída, você é imortal, vai passar a sua eternidade num lugar horrível. Por quê? Nós podemos fazer a boa escolha pela vida. Não existe purgatório. Não existe um outro lugar para você. Ou é céu, ou é inferno. É assim que a Bíblia diz. Você tem que começar a pensar que a sua vida é como um sopro, uma névoa que se dissipa e passa rápido demais. É incrível. Parece que eu tinha 20 anos, não tenho mais 20 anos. E eu não consigo mais fazer coisas de 20 anos? A minha mente consegue, mas meu corpo não responde muito? Mas eu sei que um dia esse corpo vai cair de mim. E eu estarei em um lugar que eu escolhi estar. Que Deus me ofereceu. Jesus morreu pelo mundo inteiro. Ele deu a vida pelo mundo inteiro. Esse é o convite, o maior milagre que o homem poderia receber. Sair da morte para a vida e ter toda uma condição de ser transformado no Filho de Deus. Olha que extraordinário, que incrível. Você é filho de Deus porque você escolheu ser. Você não escolheu ser família Silva, Ferreira, Souza, mas você escolheu ser família de Deus, herança do seu Pai Celestial. Eu quero, segura um pouquinho, vamos para Hebreus, eu quero que você veja algo maravilhoso. Em Hebreus 12, quase no fim da Bíblia. E depois eu quero ir lá para Crônicas, no rei Josafá. Eu quero te encorajar nessa noite a louvar e adorar a Deus. E descobrir que essa prática destrói os adversários. Que adversários? Doença, fracasso. Tudo que vem contra nós. E você vai descobrir que é nesse caminho de intimidade com Deus que você vai amadurecendo, você vai crescendo e vai se tornando como Ele, imbatível. Sabia que o diabo não pode te matar? Ele não tem esse poder, não tem mais. Porque Jesus foi ceifado precocemente da terra, para você não ser ceifado. É por isso que quando você vai trazendo a realidade e você vai abrindo o seu coração, jogando fora mágoas, ressentimentos, tirando aquelas dúvidas que Satanás coloca na nossa mente, usando a religião de que doença é uma aprovação de Deus, doença é você está pagando um pecado, doença porque fizeram uma macumba para você, e etc, etc. Contra Israel não vale feitiçaria. Pode fazer feitiçaria que quiser. Você anda em santidade. Você pode pisar sobre todo o poder das trevas, e nada, absolutamente nada. Nenhum dano vai te causar. Então, por que você tem medo de feitiçaria? Que é obra da carne. Se você ler Gálatas 5, você vai descobrir que feitiçaria é obra da carne. Aonde o maligno opera. Aonde que ele opera? Na carne. Satanás ia comer do pó da terra. O julgamento lá em Gênesis. Então, quando você entende quem você é em Cristo, família de Deus, é outro padrão, não tem nada a ver com religião. Sabe, sobe o padrão.
Você não tem que fazer sacrifício. Agora me responda nessa noite, qual o sacrifício maior do que o sacrifício de Cristo? Vou ficar sem comer chocolate. Perto do sacrifício de Cristo? Eu não vou comer carne hoje. Porque hoje é um dia santo. Todos os dias são santos para nós. Ele é o nosso sábado, todo dia é sábado para mim, sábado para você. Porque Ele é o nosso descanso. Então comece a pensar no poder da cruz de Cristo para você individualmente. Você é um mundo para Deus. Você pode ter todo o conhecimento do seu Pai Celestial, só depende de você. Ele nunca vai negar nada para você nem para mim, nenhum conhecimento. E qual é o preço, Rita? O seu tempo. O seu tempo é o preço. Qual é o tempo que você tem dado para Deus, para conhecê-lo? Para estar lá junto com o Espírito Santo, o professor da nova natureza. Pegando a sua Bíblia, lendo a palavra, conhecendo os evangelhos. Todas as cartas são instruções para nós, nascidos de novo. Hebreus 12, 18. Aqui Paulo começa a fazer o contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Então, entre o que acontecia no Antigo Testamento e o que hoje acontece. No tempo da lei, quando a lei foi dada, as bênçãos para Israel dependiam do cumprimento da lei. E eles não conseguiam cumprir a lei, porque havia algo neles que impedia que eles cumprissem a lei. O que estava nele que impedia que ele cumprisse a lei, mesmo querendo? A antiga natureza. A antiga natureza não permitia que ele chegasse a cumprir todos os mandamentos. E Deus queria que eles entendessem que era impossível. A lei serviu de guia para eles chegarem até Cristo. A verdadeira aliança, a bênção. E quando você entender que você não está mais no Monte Sinai, aonde as bênçãos dependem do que você faz, quando você entende que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, você chega a uma conclusão: eu só tenho que adorar. Eu só tenho que louvar e agradecer, porque Ele já fez tudo por mim. Ele já me curou, Ele me salvou, Ele me libertou. Ele me tirou de uma condição de fracasso. Ele me tirou da morte para a vida. Quando você entende isso, você só tem gratidão e adoração no seu coração. Porque você vai pedir o quê se Ele já te deu tudo? O que você faz? Pai, eu apresento as minhas petições, que o Senhor já sabe, com ações de graça. E te louvo, porque é a tua vontade em mim. Tudo começa a ser diferente. Versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falassem mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até o animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aqui Paulo está se referindo a um evento no Antigo Testamento, onde só Moisés subiu o monte Sinai, e todos ficavam embaixo. E deu uma ordem: nem cheguem perto do monte, nem toquem, nem animal, porque se tocar, porque o monte, a glória de Deus está sobre o monte. Só Moisés estava lá. E vinham tanto raio, e tanto a voz de Deus era como se fosse um trovão, que eles tinham medo. Por que eles tinham medo? Porque eles tinham uma antiga natureza. Eles tinham natureza de trevas, e Deus é santo. Isso não dava para eles uma comunhão, porque a natureza era outra. Mas hoje, eu e você temos
uma nova natureza. Nascemos de novo. Você hoje tem autoridade sobre todo o poder das trevas. A autoridade que Cristo conquistou para nós, ele falou, Pai, hoje, ele disse para os discípulos, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então o que você precisa? De conhecimento, de quem você é como filho de Deus. Para você não andar mais mendigando, porque você é príncipe. Você foi feito príncipe com Ele. Você reina com Ele. Ele é o Rei dos Reis. Sacerdote dos sacerdotes. Nós ganhamos um sacerdócio real. É só você ler a palavra de Deus e vai descobrir isso em 1 Pedro, capítulo 2, que você tem um sacerdócio real, você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você vai ficar com medo do quê? Me fala. Coisas místicas. Pensa um pouco na grandiosidade do universo. O seu Pai é Deus. Pensa. Você vai ficar com medo do quê? Ele é simplesmente imbatível. Ele é incrível. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. É por isso que você tem que tomar cuidado com esse corpo carnal, porque ele tem um monte de vontades. De onde vem a vontade de pecar? Do seu corpo adâmico. Você está ainda no odre velho. Se você não submetê-lo, você não colocá-lo ali em mortificação, ele vai fazer você passar vergonha. Sabe a criança birrenta que faz a mãe passar vergonha no mercado? Você tira no chão, grita, faz escândalo. Assim é a nossa carne não mortificada. Faz você passar vergonha. Você vai ter que chegar lá e falar, perdão, desculpa, eu errei. Gritei, não devia ter gritado. Roubei, meu Deus, fui pega. Roubando, que vergonha. Não mortificou a carne. De novo você está tendo crise de ciúmes, de ira. Você nasceu de novo e tem crises de ira. Tem que mortificar a ira. Não dá para expulsar a ira. Obra da carne, só tem um jeito, mortificação. Jejum, oração em línguas, colocar em morte. Senão você vai passar vergonha a vida toda, com ira, com ciúmes. Vai fazer que nem, eu já contei daquele casal para mim que foi uma experiência. Todas as vezes que eles brigavam, ela jogava a roupa dele na rua. Todo mundo já sabia. Daqui a pouco vinham os dois pegando as roupas de volta. Tinha briga, jogava tudo na rua. A polícia nem mais ia, porque já sabia que não ia dar em nada. Os vizinhos já nem ligavam. Era a roupa que saía pela janela e depois os dois iam lá buscar toda a roupa de novo. Olha que chato, que vergonha. Não é vergonhoso? Pensa. Quem fez isso? A carne. Fez você passar vergonha. Mortifica a carne. Jejua. Ore em línguas. Confesse quem você é. Não tem mais poder, você não é isso. Você nasceu de novo, você não é isso. Você nasceu de novo, é outra família. Oh, glória. Olha só, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, é aí que você está. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados nos céus. O seu nome e o meu está arrolado no cartório celestial, aleluia. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que somos nós perfeitos. Nosso espírito é perfeito. E a Jesus, o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Jesus é superior a qualquer outro sangue. Não é mais sangue de bodes, de animais. Sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Vamos para 2 Crônicas. Estou chegando no final. Vamos ceiar daqui a pouco. Mas eu quero que você saia daqui confiando que tem uma prática para você fazer que vai mudar a sua vida. 2 Crônicas 20, versículo 2. A partir do 2. Eu vou pular alguns versículos. Depois você pode ler o capítulo inteiro em casa, é maravilhoso. Eu te aconselho a ler sempre, sempre, sempre. Eu estou lendo esse capítulo desde segunda-feira. Hoje é quarta. Vou continuar lendo ele amanhã. E vou pregar, acho que domingo também, 2 Crônicas 20. Porque é um capítulo maravilhoso. É uma história fantástica. Pensa, o rei de Judá. Nessa época, já havia tido aquela separação das tribos de Israel. Então, o rei de Judá, Josafá, naquela época, descendente direto do rei Davi, ele estava sendo atacado. Vieram os homens e falaram para ele, 3 reis, não é 1, 3, estão vindo contra você, rei Josafá. E são reis poderosos, não é qualquer rei não. E Josafá ficou com medo. Quem não ficaria? Olha, a Receita Federal está atrás de você, a Polícia Federal, mais isso, mais isso, mais isso. Vão te prender. Olha, tem um monte de pessoas atrás de você. Agora é o fim. Não, é o fim para quem não conhece quem se tornou em Cristo, né? Aí é o fim. Mas se você sabe quem você se tornou em Cristo, que ele fala assim, ó, me reconhece, Rita, no caminho que você está. E eu vou endireitar tuas veredas. O que é reconhecer? Pai, fiz tudo errado, deu tudo errado. Fiz o que não devia, falei o que não devia, comprei o que não devia, vendi o que não devia. Mas eu reconheço que eu preciso de ti, que tu és aquele que me tira de qualquer embaraço. E eu vou te adorar, vou te louvar, porque enquanto eu te adoro, o Senhor traz respostas para mim. Simples assim. Você não tem que ficar desesperado, você tem que agir. De que jeito? Entrando no quarto, você precisa conhecer o coração de Deus para você. Olha só, então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Olha, o primeiro sentimento que Adão também teve, medo. Não tenha medo. Confia. Deus é por você. Você não tem que correr de Deus. Josafá não correu de Deus. Ele correu para Deus. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Lembra, nós estamos falando a história do rei Josafá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia muitas fórmulas para o homem se relacionar com Deus, porque Jesus ainda não havia vindo, não tinha chegado à Terra. Hoje não existe mais fórmulas, as fórmulas foram jogadas no lixo. Hoje existe relacionamento. Tudo é muito pessoal, individual. Se Deus fala para eu jejuar, Ele pode falar para você orar mais em línguas. Ele pode falar para você ler mais a Bíblia. Ele pode falar para você, olha, você tem que meditar mais. É muito pessoal. É individual. É um caminhar muito individual. Não tem fórmula, não dá para passar a minha cola para você. Ah, deu certo com a Rita. Sim, mas eu tenho um relacionamento com Deus. No teu relacionamento é só você e Deus, não é igual ao meu. Cada um está num caminho, numa jornada. Então você tem que prestar atenção no que o Espírito Santo te leva a fazer. Vamos voltar. Judá se congregou, versículo 4, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, Senhor Deus de nossos pais,
Porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? E começou a trazer à memória o que Deus havia feito. Olha o versículo 10, vamos pular. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, é um rei, e de Moabe, outro rei, e os de Monte Seir, outro rei. 3. Cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Olha o versículo 12, eu amo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós, em mim, em você, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Olha que tremendo. Está vendo uma porção de circunstâncias adversas? O que você tem que fazer? Tira os olhos da circunstância e coloca teus olhos nele, no que ele fez, no Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu no seu lugar, que te deu uma autoridade, te deu vitória. Você vai ficar chorando, reclamando, murmurando, amaldiçoando pessoas, se vingando? Vingança não é para você. Esse sentimento não é seu. Não é de quem nasceu de novo. Comece a prestar atenção. Nós não temos nenhum espírito de homicida. Não queremos a morte de ninguém. Você não amaldiçoa ninguém. Você foi chamado para abençoar pessoas, não amaldiçoar pessoas. Você não foi chamado para desejar que pessoas morram. Você foi chamado para orar e buscar que pessoas saiam da morte para a vida diferente. Começa a pensar que a fonte da vida está em você. Você tem uma pátria celestial. Você tem um outro pai, um outro DNA. Você tem uma outra herança. Você é aquela que abençoa. Onde você está, aquele lugar é abençoado, porque você está ali e o Senhor está com você. Olha só. Então você tem que tirar os olhos daquilo que não é nada. Tira os olhos da doença, coloca em Jesus tua cura. Versículo 13, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaim, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Antigamente, o Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa, um rei, um sacerdote, um levita. Hoje, o Espírito Santo está em você, está em mim. Diferente. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é de extremo valor. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? Quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele fala em outras línguas. Você nasceu de novo, você pode falar em outras línguas. Simples assim. Por fé. Não é pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. É por aquilo que ele já fez. Olha a ceia. Traga a memória, a sua herança. Então, olha só, vamos lá. E olha o que Deus falou. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles. Eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição,
Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, ó Rita, fica parada, ore, traga a memória o que te dá esperança. Só fica vendo o agir diante de você. Tudo que nós precisamos é do favor do rei. Então o que você faz? Você ora, você louva. Olha a estratégia que Deus deu para o rei Josafá. Ele falou, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá. Os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Na hora que eles começaram a adorar, naquele exato momento, os inimigos começaram a brigar entre si e se autodestruíram. E quando eles chegaram na luta, no lugar de lutar, olha só, versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então, voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tomaram para Jerusalém, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Oh, aleluia! Percebe? Você quer vencer? Está uma pressão financeira, pressão no casamento, pressão com os filhos. Você faz, vai para o quarto. Seja como Josafá. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Pai, eu te adoro, eu te louvo. Tu és tudo para mim, Tu és maravilhoso, Tu és incrível, Tu és santo, Pai. Quando você começa a adorar o Senhor, os inimigos se autodestroem. Então, o que faremos? Louvaremos. Então, vamos, nessa noite, dar honra a quem merece honra. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, pelo sangue do Cordeiro, que nos reconciliou com Ele. Você não é mais inimigo de Deus, nos tornamos amigos, somos família de Deus, porque temos a mesma natureza do nosso Pai, por fé em Jesus, de graça. Não tem que fazer nada, é só ser como Maria, aos pés de Cristo. Começa a pensar no que Ele fez por você. Por que Deus ama Jesus? Porque Deus estava lá esperando para trazer cada um de nós de volta. E Jesus disse, Pai, eu vou por eles, eu vou buscá-los para o Senhor. E Jesus não teve medo de dar a vida dele por você e por mim. Ele escolheu. Na hora que ele pensou, a carne dele, afasta de mim esse cálice, Pai. Mas ele pensou, mas não seja a minha vontade, mas a sua. Eu sei que o Senhor quer cada um de volta para casa. Então, se Jesus não tivesse feito a escolha livremente,
eu e você estaríamos perdidos para sempre, por toda a eternidade, mortos. Pensa, eternamente, porque você é imortal. Eu posso dar um tiro em você agora, você cai na minha frente, o seu corpo, mas eu não consigo matar o teu espírito, porque ele é indestrutível, ele é imortal. E só tem essa vida para você escolher, só essa vida para você glorificar a Ele que deu a vida por você. Agora, por que escolher morrer se você pode escolher viver? E tudo que você tem que fazer é reconhecer nos seus caminhos que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele tem o melhor para você, que Ele tem saídas extraordinárias, que você pode perdoar porque você foi perdoado. Você pode perdoar sim, você pode porque você foi perdoado. Você pode abençoar sim quem te persegue porque você é abençoado. Começa a pensar no que Ele fez. É por isso que Paulo diz, julgue a si mesmo, traga memória, reconheça que Ele é maior e que você precisa dEle e que Ele quer fazer por você gratuitamente. Olha que extraordinário. Pai, eu te dou graças nessa noite pelo cálice. Eu te dou graças nessa noite pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz por mim e por toda a humanidade. Eu te dou graças nessa noite, Pai, porque um dia Cristo veio, o sangue dele foi derramado para me reconciliar com o Senhor. Hoje somos reconciliados, somos amigos, não somos mais inimigos. E o meu coração, o nosso coração tem muita gratidão nessa noite. Eu te dou louvor, Pai, pelo pão. O corpo de Cristo foi dilacerado, rasgado, para que nessa noite eu pudesse andar em comunhão, em perdão com o meu irmão. Eu posso perdoar. O corpo dele foi dilacerado. Ele me deu toda uma condição, Pai. E meu coração é grato nessa noite. Nós temos gratidão nessa noite, Pai, no poder de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Enquanto você sai do seu lugar, e você pega um pão e um cálice e volta para o seu lugar, vamos esperar uns pelos outros. Vou pedir para a Marciana cantar um louvor. Enquanto você vem, ela canta, e você vai e volta para o seu lugar meditando, agradecendo, adorando, louvando. Julgue-se a si mesmo, creia no poder do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Aleluia, Jesus, nós te amamos. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Nós te amamos, Pai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, ó Pai, nós te amamos, Pai. A Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso, aleluia, Pai, consagramos a Ti, Pai, todo o nosso ser a Ti.
Coroamos a Ti, Pai, nós Te coroamos, Te adoramos, Te bendizemos, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Somente a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Oh, aleluia! Vamos pegar do pão e vamos comer. E vamos beber do cálice. Não se preocupe com o cálice, depois você devolve. Vamos orar. Pode ficar no seu lugar. Inclina seu coração para Deus e comece a agradecer a Ele porque tudo já foi feito. Que você já tem a resposta. Você já tem a saída. Comece a declarar no seu coração a verdade de quem você é como filho, como filha de Deus. Não olhe o problema, olhe para Ele, tira os olhos, que nem o rei Josafá, tira os olhos daquela situação, daquela circunstância, e olha para Jesus nessa noite, o que Ele fez por você. Ele te deu autoridade sobre todo o poder das trevas, Ele te abençoou com toda sorte de bênção, Ele te curou, Ele te salvou, te libertou, te prosperou. Pai, nessa noite temos gratidão. Nós temos tanta gratidão, tanto contentamento. De nada temos falta, Pai, de nada temos falta. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Senhor que batalha as nossas lutas e venceu por nós naquela cruz. O Senhor nos deu vitória sobre toda a estratégia do adversário. Nós podemos andar na Tua paz, Jesus. Nós podemos andar em paz com os nossos inimigos. Nós podemos andar em paz. Nós podemos andar em alegria. Nós podemos andar em prosperidade. Nós podemos andar nas bênçãos que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigada, Pai. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, para que hoje pudéssemos andar supridos em todas as áreas. Pai, nós temos gratidão e temos muito contentamento. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo aqui nessa noite, pela internet. Obrigada pelo Teu poder vindo, Pai, a Tua glória se manifestando. Cadeias do inferno sejam quebradas agora. Cadeias malignas sejam quebradas agora. Perturbação seja agora destruída no poder do nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tão grande e maravilhosa salvação. Muito obrigada pela paz no nosso lar, no nosso coração. Obrigada porque podemos deitar e dormir em paz a noite toda. Tu és o Santo de Israel, o Santo de Israel. Tu és aquele que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Tu és o nosso bom pastor que caminha conosco pelos pastos verdejantes. Tu és aquele que refrigera a nossa alma nessa noite. A nossa alma é refrigerada nessa noite, porque temos um Pai maravilhoso que cuida de nós. Obrigada, Pai, pelas respostas que o Senhor nos deu nessa noite. Obrigada pela Tua provisão, Tu és a fonte da nossa riqueza. Nós não temos medo, Pai. O Senhor estará conosco até o fim, no poder de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Uma noite abençoadíssima para vocês.